Na mesa da criadora, quero trazer um assunto que muito a gente entra em crise, mas que é necessário a gente distinguir determinados elementos dessa complexidade para entender por qual caminho a gente está procurando. Qual é a solução que eu quero, mas será que eu estou nomeando a solução certa? Né? Então, bora lá. E para a gente entrar na nossa temática, é importante que eu traga aqui para a mesa a compreensão de trabalho. Nós todas fomos educadas para trabalhar, otimizar, ser eficiente, executar, repetir, entregar algo funcional. E a gente se dedica a isso com muito afinco. E estudando trabalho como expressão, eu compreendi que nós não fomos educadas a criar o nosso trabalho. O que seria esse criar? A nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de interpretar, a nossa capacidade de conduzir o que não existe para a realidade. E aí a gente entra numa crise, porque a gente acaba dizendo, eu não me sinto criativa. E isso não é verdade. E aí dentro desse cesto que causa tanta angústia na gente, porque está falando da nossa realização pessoal, está falando da nossa capacidade de tornar real, palpável nossos dons, nossos talentos. E a vida vai nos incomodar enquanto a gente não alcançar essa expressão. E esse incômodo, se a gente também não sabe atravessá-lo, buscar o conhecimento que esclarece ele, muitas vezes acaba que isso leva a gente para uma depressão, leva a gente para uma ansiedade, porque existe uma vida querendo acontecer, mas há caminhos internos de visão, de percepção, de autorização que estão bloqueados para essa energia de realização, de manifestação acontecer. Para fazer um contexto para vocês. Então temos esse trabalho que nós somos educadas, otimizar, executar, entregar, e a gente tem o trabalho de criar a nossa carreira, desenvolver os nossos dons e talentos. E aqui quem empreende ou quem lidera uma equipe, quem é empreendedora, vai ver que todos os dias a gente está em contato com o ato criativo, todos os dias a gente está em contato com a inovação, todos os dias a gente está desvendando e decodificando, aprimorando o nosso saber e o nosso servir. Então a criatividade, ter ideias, é uma coisa que a gente está todo tempo dizendo, nossa, quero uma ideia, nossa, quero ser mais criativa. Só que a gente esquece do que materializa isso. A gente simplesmente não considera que isso é algo que eu preciso. Então, bora lá. Ter ideias é algo que você já é. Percebe que naturalmente, se você está no banho, na hora que você está criando ali o seu produto ou fazendo a sua comunicação, vem uma ideia. Na hora que você está caminhando, conversando com alguém, as ideias elas chegam para você. Por quê? Você é um ser conectado a um campo, a uma inteligência. E os teus dons, os teus saberes, eles vão percebendo e relacionando de um jeito muito instintivo ideias que fariam muito sentido para você. Então você é um ser que tem ideias, porque você capta, você traduz, você naturalmente está relacionando e vendo o que por essas ideias? Oportunidade, possibilidades, facilidades, encantamentos, inspirações, porque ideia é tudo isso. Desde uma música, nossa, eu tive a ideia de uma música. Ah, tive a ideia de um app. Nossa, tive a ideia de um produto. Nossa, tive a ideia de um conteúdo. Nossa, tive a ideia desse vídeo aqui. Então as ideias estão aqui acontecendo com a gente. E elas se usam da nossa tecnologia de percepção, que para mim, dentro dos meus estudos, eu coloco como uma das tecnologias humanas de realização.
se eu sou capaz de... Eu preciso ser capaz de perceber antes de saber o como fazer, tá? Mas isso caberia um outro vídeo pra gente falar disso. Mas bora lá. Então, ideias. E aí você fala assim, eu tô precisando ser criativa. O que significa ser criativa pra você? Criatividade. Aqui, algumas pessoas podem até não concordar comigo, e dou toda a licença poética, mas para mim, criatividade é uma força da vida. Ela é um movimento de ir além, ela é um movimento de ganhar novas visões, novas dimensões, de crescimento, de evolução. Você é feito de criatividade. Aqui é quando as pessoas falam assim, criatividade, eu realmente não é uma questão de dom, é do que eu sou feita, a minha capacidade de ir adiante, a minha capacidade de romper desafios, o meu interesse no mais. Então é essa força de evolução para mim. Então não é que você não tenha criatividade, você é feita de criatividade. E aí aqui entra o ponto cego. Então tá, se eu tenho ideias, se eu sou criativa, se eu sou um ser criativo, que está sempre pensando ali na frente, o que acontece? Olha só, a ideia ela revela. A criatividade é uma força impulsionadora de acontecer o novo. Mas as duas não realizam. Quem é que realiza então? É o processo de criação. Enquanto ideia e criatividade são, para mim, forças intrínsecas ao ser humano, o processo de criação é a habilidade. E aí a gente precisa o quê? Aprender, desenvolver. Só que a gente acha que processo criativo é coisa de artista ou é coisa da nossa infância. Mas será que cabe para um líder de uma equipe, para um CEO, para uma psicóloga? Será que cabe para uma empreendedora? Processo criativo a gente está vivendo todos os dias, mas de um lugar cheio de ponto cego. Porque às vezes eu sinto que as pessoas às vezes até têm um certo preconceito. Eu preciso aprender processo criativo? Precisa. Numa vida adulta, numa vida de negócio, numa vida de carreira autoral. O processo criativo é aquilo que vai fazer você trazer essa ideia revelada, essa força criativa que está aqui te impulsionando para ganhar forma. E o processo criativo são fases que a gente vive. Fases que tem um momento invisível, um campo invisível, aonde você vai usar tecnologias que até você esqueceu que tinha e que eram tecnologias. E depois vai para um campo de realização visível, de organização, de fases, de etapas, de diferenciação. O que acontece? A maioria das pessoas se dedica para essa fase visível, né? Porque é o fazer mais, é o trabalho. Mas quando a gente está falando de criar algo novo, eu tenho que me relacionar com um campo ainda sem forma. Eu tenho que saber intuir, eu tenho que saber perceber a fase, eu tenho que saber interpretar o que a ideia está pedindo de mim. Eu tenho que confiar nessa criadora que vai desenvolver essa ideia, porque a ideia é boa. Mas muitas vezes, quando a ideia chega em você, quem ela encontra? Quem ela encontra? Primeiro, o campo invisível, aqui eu já estou falando. Nossa, Nai, eu até tenho ideia, mas eu desconfio de tudo que chega em mim. Opa, então a gente precisa trazer um alinhamento para essa criadora, entender quais bloqueios estão aqui, o que foi que ela esqueceu de si mesma, quais permissões ela ainda não se dá. Porque você pode ter o melhor talento, a melhor ideia, mas se você não tiver a permissão de assumir esse lugar da sua ideia, a voz da sua ideia, as escolhas que irão dar forma a essa ideia, fica pela metade, ou nem fica, né? Ou você fica todo o tempo naquela melhor não. Melhor não, deixa para amanhã, deixa para depois, e você fica repetindo, e a vida vai te incomodando. Então, e aí o que as pessoas fazem, né? Porque processo criativo é uma coisa... Nossa, será que é para mim, né? Será que é?
Mas se eu pegar o método de alguém, o passo a passo de alguém que me garante que vai dar certo, aí eu quero. Só que o passo a passo de alguém deu certo na ideia dele. Porque quem tem um passo a passo é porque estava decodificando qual o melhor jeito daquela ideia dentro da realidade interna dele, dentro da realidade externa dele, alcançar a materialidade, alcançar a concretude. E aí a pessoa acha que pode tornar isso um passo a passo e a pessoa repetir. De certo, você já deve ter tido alguma experiência, me dá o teu passo a passo, deixa eu fazer. E a ideia ficou oca. Ou então, quando você foi aplicar o passo a passo, a ideia falou, não, não é isso, tem uma curva aqui, algo não está fazendo sentido, não, para mim não seria assim, não dá. Então, assim, o passo a passo, ele serve ao previsível. Ele serve, é um app, um passo a passo, configure o app, aperte aqui, entre aqui, ligue esse botão e isso aqui. É um app. Mas quando a gente está falando de uma obra autoral, da criação de um produto, a gente está falando da elaboração de uma campanha de conteúdo, a gente está falando de liderar uma equipe para realizar um projeto, a gente está falando, a gente não pode colocar um passo a passo dentro de algo vivo, dentro de algo que está ali se moldando e se transformando junto com você. As competências aqui são outras. É a minha capacidade de visão, é a minha capacidade de interpretação, é a minha capacidade de discernimento, o que fica e o que não fica. Muitas pessoas, querendo uma carreira autoral, têm dificuldade de escolha. Muitas pessoas têm a dificuldade de não saber iniciar um projeto. Muitas pessoas que têm uma competência maravilhosa nos seus talentos, mas não conseguem liderar uma equipe. Porque falta a criadora, falta a visão do processo. Então, quando eu volto, eu relembro, eu falo, nossa, é processo de criação. A minha capacidade de desenvolver a habilidade de conduzir uma obra desde o invisível ao visível, conhecendo cada fase que ela vive e como eu me relaciono com ela. Como eu interpreto essa obra. Como eu ouço o que ela está pedindo de mim. Porque às vezes as pessoas desistem ou desanimam ou falam, não está mais fazendo sentido a minha obra, porque elas perderam essa capacidade de relação com a ideia que elas têm. Porque o primeiro momento que a ideia apresenta um desafio, ela abandona. Ela perde a relação com a obra porque ela está sem relação com a própria criadora dela. Ela não sabe, não conhece as próprias tecnologias de realização. E isso afeta tudo na nossa vida. Como eu já disse, desde liderar uma equipe, desde criar um conteúdo, desde desenvolver um produto. Então, finalizando aqui, considera refletir. Nossa, eu me preparei para trabalhar e agora eu empreendi. E agora eu lidero uma equipe. E a vida está me pedindo que eu aprenda a criar, que eu aprenda a liderar, que eu aprenda a interpretar ideias. Aonde é que eu busco isso? É ter mais ideias? É só nessa criatividade, nessa força de vida? É no processo de criação. E é exatamente porque eu vi esse abismo, né? Porque para mim era a sensação, nossa, é como se fosse ninguém tá vendo que é um processo com uma habilidade que a gente desenvolve, resgata isso, parte disso a gente aprende, parte desse processo a gente relembra, porque nós somos criadoras, e as pessoas não estão vendo, porque há alguns preconceitos, ou um próprio esquecimento, né? Um próprio esquecimento de que isso tem o seu valor e tem a sua importância. Então é pensando nisso que eu criei o curso A Obra Antes da Obra, aonde você vai saber os dois campos de processo criativo, tanto o campo em si, o campo mais sutil, o campo da interpretação, o campo de receber a ideia, o campo da permissão, da autorização. Esse campo que você vive ele todos os dias e desconfia dele, e como se conduz com autoralidade a forma da ideia. E aqui a gente tem
Nossa, tá tão rico esse processo, eu vou mostrar para vocês ele em outro vídeo, porque são 3 aulas. Na primeira a gente trabalha e desenvolve a visão do campo, na segunda a gente desenvolve a forma, a estrutura do processo de criação autoral e na terceira aula a realização, como é que a gente sustenta esses 2 movimentos acontecendo, né? Então a obra antes da obra vai acontecer em agosto. Vou deixar o link aqui para vocês entrarem e conhecerem esse projeto e também toda a estrutura da aula. Ele é riquíssimo, especialmente porque ele devolve soberania. A soberania de ter uma ideia e saber trazê-la do invisível para a realização, para a forma. E isso não é competência de alguns, é seu também. E a gente vai relembrar nos dias 9, 14 e 22 de agosto. Um beijo, criadora. Até o próximo vídeo.